Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 11 de fevereiro de 2025, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos um grande ataque com mísseis e drones russos contra a Ucrânia, mas também tivemos um grande ataque ucraniano, principalmente contra Saratov, tanto a refinaria ali em Saratov quanto a base aérea de Engels, que fica aqui na mesma região, foram atingidas fortemente aqui essa noite. Foi uma chuva de drones aqui em Saratov nesse momento. Teve outros drones em outros lugares aqui em Volgogrado, em Rostov, também em Briansk, mas o foco foi mesmo aqui em Saratov. Na linha de frente, nenhuma grande alteração, só os russos morrendo em grandes números e cada vez mais apavorados. Está ficando comum vídeos nos telegrams russos de soldados russos apavorados, dizendo que ó, tchau família, tchau todo mundo, amanhã eu vou num ataque, provavelmente não vou voltar e coisa e tal. Vídeos bastante tristes e que tem um impacto certamente na moral do povo russo, né? Agora, a grande notícia do dia foi justamente os esforços do Trump pela paz. E esforços que parecem estar bastante direcionados a favor da Ucrânia, tá? O Trump falou mais uma vez a questão das terras raras na Ucrânia, e o Zelensky já falou que não tem problema, que pode negociar algum tipo de exploração em conjunto, esse tipo de coisa, e não vejo problema nenhum nesse negócio. Mas mais do que isso, a gente teve duas boas indicações favoráveis à Ucrânia. Uma delas é que o Trump falou, o Grenell falou que vai ouvir os parceiros da OTAN antes da continuidade das negociações de paz. Então parece que tem já um americano indo a Moscou para uma primeira conversa com o Putin, ou seja, está rolando essa conversa de paz, mas o Trump deixou claro que vai ouvir os parceiros da OTAN. Isso é uma coisa muito importante porque, evidentemente, a Polônia, os países bálticos, o pessoal aqui do leste europeu sabe muito bem a preocupação com a Rússia, isso tende a favorecer a Ucrânia. E a outra coisa importante é que um deputado republicano falou que vai aprovar o Act of Lend-Lease, uma maneira de permitir que os americanos mandem armas decisivas nessa guerra para os ucranianos. Olha, parece boas notícias, tá? Nesse meio tempo, o desespero russo ficou marcado com mais uma entrevista do Tucker Carlson falando russetice, dizendo que não, que as armas da Ucrânia são desviadas e acabam nos cartéis mexicanos e coisa e tal. Esse negócio, cara, o Tucker Carlson está sendo apertado pelos russos porque os russos estão desesperados, estão apertando as russetes para falar as maiores besteiras possíveis. Vamos entender esse assunto, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Sagat Bordiev, versão brasileira Herbert Richards e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, como vocês podem ver, foi uma noite bastante agitada aqui, né? Vários mísseis e drones aqui. A Força Aérea Ucraniana reporta que destruiu 124 mísseis Shahid, 57 deles atingidos com defesa antiaérea e outros 64 com guerra eletrônica. Além disso, teve vários mísseis também. A situação dos mísseis balísticos está sendo ainda esclarecida, ainda não tem uma visão de quantos foram disparados, quantos foram derrubados, mas teve mísseis também, mísseis balísticos, Calibre, Iskander, teve vários mísseis também de ontem para hoje aqui, né? Bom, os ucranianos, por sua vez, atingiram Saratov, quer dizer, atingiram vários lugares, tá? Volgogrado, Rostov, Briansk, mas principalmente Saratov. Saratov foi alvo de um ataque bastante significativo de ontem para hoje. Tem vários vídeos mostrando aqui a situação ali, os drones na região de Saratov explodindo, e aqui dá para ver aqui a refinaria pegando fogo aqui nesse ponto. Enfim, não vale a pena te botar todos os vídeos aqui, porque todos eles mostram basicamente a mesma coisa, os drones, alguns sendo atingidos no ar, outros atingindo pontos em solo. Tem aqui outra imagem aqui da refinaria pegando fogo. Aqui mais uma imagem aqui da refinaria de Saratov pegando fogo também, com um grande incêndio ali. Aqui, ó, outra imagem aqui da mesma refinaria. Segundo Igor Girkin, os destroços de drones... Porque vocês sabem, né? Os russos sempre falam que todos os drones foram destruídos, mas alguns destroços causaram algum problema e coisa e tal, então os destroços estão botando fogo na refinaria, né? Aqui mais imagens, dá para ver aqui, realmente foi uma grande quantidade de... Aqui, um grande incêndio e explosões podem ser ouvidas aqui nesse ataque lá na refinaria de Saratov. Então está aqui, de acordo com a geolocalização,
foi atingida uma unidade de hydrocracking, de quebra de hidrocarbonetos, né? Eu já expliquei para vocês mais ou menos como é que funciona isso daí, mas a refinaria basicamente é uma unidade de destilação. Você esquenta o petróleo bruto, ele evapora, e aí ele destila diversas frações conforme o peso, né? Então as moléculas menores ficam mais em cima, aí saem como metano, coisa e tal, butano. As moléculas mais pesadas ficam mais embaixo, e aí você tem graxas e óleo, enfim. Então você separa essas várias frações, né? Só que o que acontece tipicamente? As frações mais leves têm um valor comercial maior, né? Gasolina é leve, diesel é leve, óleo combustível já é mais pesado, já não tem tanto valor comercial, né? Graxa, então, não tem tanto valor. Então você tem unidades que fazem o craqueamento, que é quebrar as moléculas grandes em moléculas menores. Então essa é a ideia, você passa antes por essa unidade de craqueamento, para tentar quebrar as moléculas do petróleo, para você ter mais moléculas pequenas, que têm valor maior, e menos moléculas grandes, que têm valor menor, no final das contas, quando você faz a destilação, né? Então parece que essa unidade de hidrocracking foi atingida nesse ataque. Isso deve certamente prejudicar muito a operação aqui dessa refinaria lá em Saratov, né? Então, excelente notícia isso daqui. Segundo as informações aqui do próprio serviço secreto ucraniano, atingiram a refinaria de Saratov na noite do dia 11 de fevereiro. Isso foi confirmado pelo Estado-Maior ucraniano. A refinaria produz cerca de 20 tipos de combustível, diesel, gasolina e não sei o que lá. E como ela fica relativamente perto da linha de frente, ela é muito usada para suprir o exército russo, né? Então foi confirmado que o ataque atingiu uma instalação e causou incêndio em uma instalação lá, essa instalação de craqueamento, né? Os outros ataques em Rostov, em Volgogrado, Briansk, a gente não tem muitas informações ainda. Sabemos que teve o ataque, mas não deve ter sido nada significativo, né? Muitas vezes também os ucranianos lançam alvos diferentes exatamente para confundir a defesa antiaérea russa e permitir que o alvo central seja atingido. Então pode ser que esses outros ataques tenham sido mais para disfarçar a defesa antiaérea russa, não tem um objetivo claro, né? Bom, a gente teve a notícia de que os ucranianos testaram uma nova arma, o Sivalka VM-8, que é um lançador de mísseis termobáricos domésticos, produzidos na própria Ucrânia, e é um compacto um análogo mais compacto do TOS russo, né? Então tá aqui lançando a partir de uma caminhonete, conseguindo lançar essas bombas termobáricas. Isso é uma excelente notícia. Cada vez mais a Ucrânia se firma como um grande produtor bélico, impede igualdade com a Rússia, né? Bom, e por falar em igualdade com a Rússia, os russos continuam tentando avançar ali no fronte de Pokrovsk e tem problemas sérios. Acabaram mais uma tentativa russa de avanço, que acabou não funcionando ali em Pokrovsk. Teve uma outra tentativa também aqui em Siversk. Então vamos ver aqui no mapa onde é que é isso. A gente está falando de Pokrovsk, que é essa região aqui. Pokrovsk, os russos estão chegando perto aqui, estavam chegando perto aqui, mas os ucranianos fizeram uma ofensiva que retomaram boa parte dessa área aqui que está ainda marcada em vermelho nesse mapa. O fato é que os russos não conseguiram chegar nem perto de tomar Pokrovsk e estão tentando avançar de novo e estão morrendo em grande número, né? Outro lugar é Siversk. Siversk é por aqui. Bilororivka, os russos estão tentando tomar um tempão e não conseguem avançar. Enfim, nesse fronte aqui os russos tentaram avançar também e não conseguiram. Tem aqui imagens, aqui é de Pokrovsk, aqui é de Siversk. Foi uma tentativa de uma onda humana sem apoio mecanizado e que também falhou, os russos não conseguiram avançar aqui, né? Via de regra, em Kursk, principalmente, os russos estão tentando de várias formas retomar território, né? Já passou em muito o prazo que o Putin deu para o exército russo retomar o saliente em Kursk. Kursk, vocês sabem, é essa região aqui que está ocupada pelos ucranianos dentro do território russo. Recentemente, os ucranianos fizeram uma contraofensiva que avançaram bastante em direção ao Ulanok. Essa área aqui é maior até do que está marcado aqui nesse mapa. Esse mapa é bem pessimista, tá? Mas tem um motivo para isso, né? Eles preferem ser pessimistas e ter boas notícias do que ser otimista e depois ter más notícias. De qualquer forma, esse avanço russo que havia aqui foi evitado, né, pelos ucranianos com esse contra-ataque. Os ucranianos conseguiram, inclusive, avançar
e agora os russos estão no desespero completo. Aqui, ó. Cada vez tem mais vídeos de soldados da 155ª Brigada de Infantaria Naval de Vladivostok, dizendo que talvez a gente não volte, adeus aí aos companheiros e coisa e tal, amanhã a gente vai num ataque, talvez não volte, né? Os parentes, é lógico, ficam horrorizados com esse tipo de coisa, mas os comandantes continuam dando ordens e a situação não muda, né? O pessoal está pressionado pelo Putin, quer retomar Kursk a todo custo, né? Ao custo de muitos soldados mortos, e é isso que tem acontecido. O pessoal morre em grandes números e não estão conseguindo avançar, né? Aqui tem o pessoal, aqui, ó, eles estão só aumentando o número de mortos, não estão conseguindo avançar. O local está coberto de destruição. Isso aqui é um soldado russo mostrando o resultado de uma tentativa de ataque falhada pelos russos, né? Aqui, ó, as bicicletas e motocicletas usadas pelos russos, um monte de resto de gente aqui. Os comandantes continuam mandando os russos para a linha de frente para avançar. Não posso tocar o vídeo todo porque aparece cadáver aqui. Mas os comandantes russos continuam mandando os soldados avançarem, e no final das contas só resulta em muitas mortes, né? O resultado que a gente tem visto aqui é que os russos já estavam andando pouco, tá? Não se iludam com esse gráfico aqui. Mesmo o pico mais alto aqui que aconteceu em algum momento de dezembro do ano passado, é muito pouco isso aqui. Os russos avançaram pouquíssima coisa ali no fronte leste, mas de qualquer forma, mesmo o pouquinho que eles tinham avançado no passado, agora eles não conseguem mais replicar isso e a queda está vertiginosa aqui em termos de áreas tomadas pelos russos, ou seja, está cada vez menos eficiente essa estratégia de jogar os russos na linha de frente para eles morrerem em grande número, né? Bom, a gente teve informação de que havia uma conversa entre o Trump e o Putin para tirar os soldados norte-coreanos do norte, negociações secretas e não sei o que lá. E, bom, parece uma coisa assim, interessante, mas o fato... E realmente a gente viu que os norte-coreanos saíram, né, desapareceram de Kursk durante um tempo, mas a informação que a gente tem é que os norte-coreanos voltaram a lutar em Kursk, então voltaram a ter soldados norte-coreanos na linha de frente de Kursk. Então, não sabemos o que está havendo aí, né? O fato é que eles estão lá, estão morrendo, não fazem muita diferença, a verdade é essa, os norte-coreanos não estão fazendo diferença nenhuma. Inclusive, a situação está tão crítica que o Kim Jong-un criou um novo crime lá na Coreia do Norte, quem espalhar rumores sobre mortes de tropas na Coreia do Norte, na Ucrânia. Não pode dizer que morreu. Seu filho foi para lá e morreu, não pode falar com isso que é rumor de morte, não pode, né? Então, se eles estão fazendo esse tipo de coisa, é porque realmente o número de norte-coreanos mortos é muito grande, né? E está chamando a atenção do governo a ponto deles precisarem censurar esse pessoal. Lembra, censura é sempre um sinal de desespero de governo, sempre. Aqui no Brasil, você vê o caso, né? Alexandre de Moraes desesperado, aí, sabendo que está errado, sabendo que o que está fazendo aqui no Brasil é uma ditadura, aí impõe censura e censura e censura e censura, é sempre assim. Não existe nada que você precise esconder num regime realmente democrático, num regime realmente livre, né? Enfim, Coreia do Norte já estão aí preocupados com as mortes do pessoal, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala aqui sobre a Drone Line, né, o projeto lá de drones ucranianos, aquele grande avanço ali na fronte leste, né? A gente já falou sobre isso ontem, então fora isso não tem grandes novidades por aqui. Bom, a gente tem a novidade do Tucker Carlson. Tucker Carlson tá cada vez mais absurdo, cara. O cara não para de falar merda, né? E parece que o Putin deu um ultimato para o Tucker Carlson. Dá um jeito de convencer os americanos das coisas mais absurdas sobre a Ucrânia, ou então o FSB vai fazer alguma coisa, sei lá o que o FSB vai fazer com ele, né? Deve ter dado uma boa grana para o Tucker Carlson. Eu acredito que o Tucker Carlson não é um cara burro. Pelo menos ele está fazendo isso por dinheiro, está enchendo a burra de dinheiro com isso daqui. E ele está dizendo aqui que ele disse que a Ucrânia está dando metade das armas para os mexicanos. Mas que lógica tem isso? Que ideia maluca isso, né? A gente viu a informação de que o pessoal mesmo, o Tucker Carlson e os amiguinhos russetes dele, disseram que a Ucrânia recebeu 174 bilhões de dólares em armas e a Ucrânia só disse que recebeu 70 bilhões de armas, ou 60 bilhões em armas, alguma coisa assim. E daí as russetes disseram assim, não, mas é que o Zelensky não sabe explicar o resto e coisa e tal. Não receberam. Simplesmente o número de vocês é falso. Vocês inventaram um número errado que nunca aconteceu. Nunca foi 174 bilhões de dólares para a Ucrânia. Só foi 60 bilhões de dólares para a Ucrânia. Aliás, muito menos
do que foi prometido pelo Biden, que foi prometido pelas pessoas, né? E quanto aí para cartéis mexicanos, isso é a coisa mais sem sentido que existe, né? Ao contrário, o fato é que a Rússia sim arma os cartéis mexicanos, tá? A Rússia é um grande produtor de armas e vende sem ter nenhum dó para esquerdistas no mundo todo. Vende para terroristas de Cuba, vende para terroristas da Venezuela, evidentemente que vende para terroristas do México também. Então, ao contrário do que o Tucker Carlson está falando aqui, quem manda armas para o cartel mexicano são os russos, não os ucranianos, né? E aqui, ó, o pessoal fala aqui sobre os 3 anos de treinamento de contra-inteligência por Cuba, Rússia, Irã e China, deram aos membros do regime de Maduro a habilidade para conectar com cartéis de drogas e outras operações para penetrar governos adversários, né? Ou seja, o que está dizendo aqui que mesmo essa estratégia da esquerda ser ligada a PCC, a Comando Vermelho, coisa e tal, isso é obra dos russos, tá? Isso é estratégia russa, né? E aqui mostra os russos que teriam armado o cartel de Sinaloa por décadas, né? A disputa dos Los Chapitos e não sei o que lá. Enfim, ao contrário do que disse o Tucker Carlson, quem arma os cartéis mexicanos são os russos, tá? Você pode falar assim, pelo menos não é com dinheiro americano, né? Pois é, mas é mais um motivo para os Estados Unidos fazerem mais sanções contra os russos. Quanto menos chips, menos tecnologia chegar na Rússia, menos armas vão chegar nos cartéis mexicanos, né? E é muito engraçado esse pessoal que inventou um número, e aí depois, quando você diz o número correto, ele fala que você não sabe explicar o resto do dinheiro. Qual é que resto do dinheiro? O dinheiro não existe, vocês que inventaram esse número aí, né? Bom, outra coisa curiosa, 2 cabos de comunicação russa ligando São Petersburgo a Kaliningrado foram rasgados no Golfo da Finlândia. Olha só, não é que esse jogo pode ser jogado pelos 2 lados, né? Vocês sabem, a Rússia tem feito vários ataques contra cabos subterrâneos aqui no Golfo Báltico, né? Golfo Báltico, Golfo da Finlândia, esse aqui é o Golfo da Finlândia, esse aqui é o Golfo Báltico, tem vários cabos ligando aqui a Estônia com a Finlândia, com a Suécia e coisa e tal. E volta e meia os navios, sempre com tripulação russa ou ligados à Rússia, arrastam a corrente no fundo do mar para romper esses cabos, né? Só que vocês sabem que Kaliningrado é um enclave russo, né? Não tem ligação com o território russo. E daí existe um cabo que sai aqui de São Petersburgo e faz essa volta aqui para poder ter internet de Kaliningrado ligada à Rússia sem precisar passar por nenhum outro país, né? E olha só que coisa, né? O cabo foi destruído. Olha que chato isso, né? Chatão isso, né, Rússia? Pois é. Bom, a gente tem informação de que o Steve Witkoff, o jato dele pousou em Moscou. Tá? O Steve Witkoff é um enviado do Trump para o Oriente Médio, então ele está nessa história de resolver a questão lá de Israel, Palestina, Síria e coisa e tal, mas por algum motivo foi parar na Rússia. Por que ele foi lá, a gente não sabe. Qual que é a ideia disso aqui, a gente não sabe. O fato é que o avião dele foi listado aqui pelo Flight Radar, posando lá na Rússia, tudo indica que ele foi lá numa missão não oficial, não se sabe como, né? O Witkoff é bem próximo do Trump no final das contas. Nesse meio tempo, o embaixador americano em Moscou também visitou o Ministério das Relações Exteriores da Rússia. Então, imagina-se que isso daí está acontecendo alguma coisa, algum recado está sendo entregue para o Putin, alguma informação está sendo passada aí, alguma negociação preliminar está sendo estudada nesse assunto, a gente não sabe exatamente o que é que está sendo falado por esse enviado do Trump, né? Agora, ontem o Trump falou que a Ucrânia teria concordado em prover 500 bilhões de metais raros em troca da ajuda militar e não sei o que lá, e o pessoal está questionando se, peraí, 500 bilhões? Os Estados Unidos mandaram 60 bilhões de armas até aqui. Quer dizer que vai mandar 500 bilhões de armas para a Ucrânia agora? Se for isso, tá legal. Pode mandar 500 bilhões de armas. Eu tenho certeza que a Ucrânia vai fazer muito bom uso disso, né? Agora, ele fala aqui, ó, eles podem fazer esse acordo ou não, podem se tornar russos ou não, mas o nosso dinheiro está lá e eu quero ele de volta, né? Ou seja, isso daqui alinha com aquilo que eu falo para vocês. O Trump sempre teve essa coisa de dizer que não, que é o nosso dinheiro e coisa e tal, e essa história de minerar metais raros na Ucrânia, isso dá para ele uma saída interessante para ele dizer, não, eu estou ajudando a Ucrânia, mas é porque eu vou pegar os metais raros lá. Então não vejo problema disso não. A Ucrânia tem interesse em explorar essas terras, vai ser uma parceria no final das contas, mas ele tá mostrando aqui uma saída da posição dele em direção à Ucrânia, o que é uma coisa positiva, né?
Ele também confirmou que o Kellogg, que é o enviado dele para a Rússia e Ucrânia, vai visitar a Ucrânia no dia 20 de fevereiro, semana que vem. Então, essa é mais uma boa notícia. Outro encontro entre a administração Trump e o Zelensky vai acontecer agora, dia 14, lá em Munique, né? Vai ter uma conferência de segurança em Munique. O vice-presidente, o D. Vance, que é R7 pra caralho, fala merda pra caramba, mas de novo. Vamos ver, né? Vamos conversar, vamos ver o que tem a sair dessa história aí. E parece que o Zelensky vai estar nessa mesma conferência e eles devem conversar nessa conferência. De fato, o principal tópico da conferência de Munique será a guerra da Ucrânia, segundo diz o Marco Rubio, secretário de Estado americano, né? Então, líderes de todo mundo vão se encontrar e a Ucrânia continua sendo uma peça-chave. O presidente Trump enfatiza a necessidade de terminar a guerra e coisa e tal. Então, vamos encontrar em Munique, vamos ver o que vai sair disso daí em termos de cooperação, né? Aqui, ó. A Casa Branca está forçando a Europa a comprar mais armas americanas para a Ucrânia. O objetivo é manter uma ajuda sustentável para a Ucrânia usando fundos americanos diretamente, sem usar fundos americanos diretamente. A Europa pagaria por armas americanas, né? O Trump está, de novo, querendo explicar por que ele está ajudando a Ucrânia, né? Quando ele na campanha disse que não é, estamos gastando dinheiro com a Ucrânia e coisa e tal. Esse assunto será discutido na conferência de Munique pelo secretário do Rubio, né, do Marco Rubio, né? Então, ou seja, vai estar o pessoal lá discutindo essa ajuda para a Ucrânia com os europeus, né? Inclusive, a administração Trump suspendeu o desenvolvimento de um plano para resolver a guerra na Ucrânia, para levar em conta as visões dos aliados europeus. Ou seja, o Trump estava conversando de alguma coisa, tinha alguns planos e coisa e tal, mas parece que o pessoal da Europa virou para ele e falou: olha só, isso aqui não está viável, isso aqui não funciona, não dá certo isso daqui. Provavelmente o Trump estava com aquela ideia de congelar a linha de frente. Isso não vai funcionar, não funcionou com os acordos de Minsk em 2014, 2015, por que ia funcionar agora, né? Então o Trump falou que vai conversar com os parceiros europeus. Provavelmente ele está querendo fazer essa pressão para os europeus comprarem armas americanas e continuarem ajudando a Ucrânia. Desde que a Ucrânia seja ajudada no final das contas, eu acho tudo ótimo no final das contas, né? Então o Kellogg prometeu ter conversas com primeiros ministros e presidentes da OTAN antes da continuidade dessa conversa com os russos. Isso é uma coisa muito positiva, como eu falo para vocês. O Trump está se movendo no sentido de um fim justo nessa guerra. Lembra, para o Putin, a única saída possível seria os Estados Unidos cortar totalmente a ajuda para a Ucrânia. Qualquer coisa negociada para o Putin já é ruim. Ainda mais se for negociado com a Europa. O Putin vai ficar numa situação muito complicada. Além disso, o Joe Wilson, que é um representante, um deputado americano republicano, disse que introduziu liberdade para o Land Lease, né, um ato de liberdade de Land Leasing, para dar ao presidente Trump autoridade flexível para mandar armas capazes de ganhar a guerra para nossos parceiros, inclusive a Ucrânia, para deter o criminoso de guerra Putin, como Biden deveria ter feito há um bom tempo atrás. Traga a Rússia para a negociação através da força americana. Ou seja, os deputados republicanos estão querendo colocar um novo Land Lease que dá poder ao Trump de mandar uma quantidade muito grande de armas para a Ucrânia. A ideia é trazer a negociação da Rússia em termos americanos, em termos favoráveis para os americanos, que certamente serão também favoráveis à Ucrânia, porque está envolvida a Europa nessa história, né? Então, mais uma boa notícia aqui. Temos algumas boas notícias hoje nesse campo diplomático, né? Por outro lado, lá na Rússia, a situação econômica continua crítica, né? Aqui está um pessoal elogiando Putin, agradecendo o Putin, não sei o que lá, mas reclamando da falta de carvão. E o que está acontecendo nessa cidade aqui, que é uma das principais cidades mineradoras de carvão da Rússia, é que o inverno ainda está muito forte por lá, e inverno na Rússia e na Ucrânia é muito forte, e o pessoal não tem carvão para se aquecer. Isso é uma coisa realmente catastrófica para eles, né? Enfim, a economia da Rússia está desabando. O Putin não vai a lugar nenhum. Ele vai ter que tomar uma decisão muito rápido sobre o que fazer com essa guerra. Ele não consegue manter essa guerra por muito tempo. E do jeito que está, com o Trump cada vez mais próximo da Ucrânia, eu sugiro ao Putin tirar os soldadinhos dele o mais rápido possível. E aqui a gente tem um plano de piada. O Kiev Post vazou os planos da nova ordem mundial do Putin, né?
Boa sorte, Putin. Acredite no seu potencial. Você vai conseguir fazer a nova ordem mundial, sim. É isso daí. Vai implantar o comunismo no mundo todo e coisa e tal. Ele está dizendo aqui que o Putin, depois de brigar com o Ocidente, ia brigar com a China e não sei o que lá, ia formar vários polos no mundo e coisa e tal. Olha que doideira esse cara. Esse cara é um pateta. Mas enfim, boa sorte aí, Putin. Vamos ver onde é que você vai com essa história aí. Eu tô achando que ele tá chegando no fim da linha, meu amigo. O que ele vai é ter que recuar rápido. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.